E o Comitê dos Direitos das Crianças da Organização das Nações Unidas, a ONU, Muito provavelmente, ao assistir a algum noticiário, você já deve ter ouvido falar da ONU. Porém, com certeza você provavelmente nunca tirou tempo deste nosso tempo corrido, nesse corre-corre da vida, para pesquisar mais profundamente sobre a ONU. Afinal, o que é esta ONU? Será que é um time de futebol? Será que é uma igreja? O que é? No vídeo de hoje você vai descobrir a resposta a esta e muitas outras perguntas, como por exemplo também por que ela foi criada, como é que ela surgiu, em que contexto histórico foi criada a Organização das Nações Unidas. Fique até o final deste vídeo e você vai encontrar a resposta a esta pergunta. Mas antes, queremos fazer um pedido especial. Por favor, se inscreva no canal, aperte o sininho, deixe seu like, deixe seu comentário e partilhe este vídeo se achou interessante. 2014, o mundo era de terra de ninguém. Cada país, principalmente na Europa, tinha suas reivindicações próprias, com interesses que na maioria dos casos chocavam-se entre si. Isso levou o mundo à Primeira Guerra Mundial, um conflito que colocou de um lado o Império Austro-Húngaro e a Alemanha, frente a uma coligação de países liderada pela Inglaterra, a França e a Rússia. Foi o mais brutal e destrutivo conflito da humanidade até aquela data, com os combates se espalhando por muitos continentes como a África e a Ásia. Quando terminou em 1918, o saldo de baixas era de inacreditáveis 40 milhões, deixando um trauma e uma cicatriz terrível no mundo. Os líderes mundiais não queriam que isso se repetisse, e por isso criaram em 1919 a chamada Liga das Nações, que deveria servir como um fórum aberto de discussão e debate, para intermediar questões conflitantes que de outra forma poderiam levar à guerra. Apesar das suas boas intenções, foi um completo fracasso, não tendo sido capaz de impedir a Segunda Guerra Mundial, um conflito ainda mais brutal e mais destrutivo do que a primeira. Em 1945, continentes inteiros estavam devastados, e os líderes, novamente com a intenção de evitar que um novo conflito como esse ocorresse, enterraram a Liga das Nações e criaram as Nações Unidas. Inicialmente começou com 51 países membros, mas rapidamente se expandiu, principalmente a partir dos anos 60 e 70, com o fim do colonialismo europeu na África e o nascimento de novas nações. Apesar de incluir praticamente todos os países do mundo, o Conselho de Segurança, o órgão responsável por evitar conflitos armados, foi criado à volta de apenas 5, com 10 outros países se revezando em turnos de 2 anos. Os membros permanentes foram e ainda são os Estados Unidos, o Reino Unido, a França, a China e a União Soviética, representada atualmente pela Rússia. Países representando 2 blocos com interesses antagônicos em praticamente todos os aspectos, o que resultou, durante quase 40 anos, na quase completa paralisação desse órgão, com praticamente nenhuma decisão importante tendo sido tomada, já que as resoluções oficiais dependiam do acordo incondicional de todos os 5 membros permanentes. Isso significou que durante a Guerra Fria, grandes conflitos envolvendo o bloco comunista e o bloco capitalista, como por exemplo a Guerra da Coreia, a Guerra do Vietnã e a invasão soviética do Afeganistão, bem como conflitos sangrentos no continente africano, não foram evitados, discutidos ou intermediados pelo Conselho, já que esbarravam sempre em vetos de um ou do outro bloco. À exceção de conflitos relativamente marginais para a época, como no Oriente Médio, o Conselho de Segurança da ONU foi incapaz de fazer aquilo para o qual foi criado, que era servir de local de debate e intermediação para evitar grandes guerras.
E mesmo depois do fim da Guerra Fria e já no século XXI, o Conselho de Segurança da ONU provou mais uma vez a sua ineficiência, quando os Estados Unidos e o Reino Unido invadiram o Iraque em 2003, ignorando completamente a opinião daquele conselho. De modo geral, o Conselho de Segurança da ONU só é mais atuante em conflitos onde as grandes potências não estão envolvidas, como em algumas regiões mais pobres da América Latina, por exemplo no Haiti, onde o Brasil esteve por 13 anos liderando uma missão de paz composta por cerca de 10 mil militares e civis, e também na África, em países como a Somália, o Sudão, o Congo e a República Centro-Africana, o que tem permitido à ONU atender populações extremamente pobres, dando a esses povos acesso a vacinas, água potável e, em alguns casos, ajudas diretas em questões de alimentação. No entanto, se algum conflito tiver participação direta de países como os Estados Unidos, a Rússia ou a China, a incapacidade de tomar decisões é terrível, como por exemplo na Síria, onde a Rússia vetou por 13 vezes medidas de cessar-fogo sugeridas por outros membros do Conselho de Segurança. A ONU tem ainda outros 4 órgãos: o Conselho Econômico e Social, o Secretariado, o Tribunal Internacional de Justiça e a Assembleia Geral, com o Conselho de Administração Fiduciária suspenso desde 1994 após a independência do Palau, o último território sob tutela da ONU. A Assembleia Geral é onde os Estados-membros se reúnem, normalmente numa sessão ordinária anual, onde todos os membros podem deliberar sobre questões que consideram pertinentes, sempre sob a tutela do Secretário-Geral, um cargo normalmente ocupado por um período de 5 anos. Nessa Assembleia são também votadas recomendações, que podem ser aprovadas desde que consigam uma maioria de 2/3 dos presentes, que geralmente envolvem questões ambientais, de segurança e eleições de membros de órgãos, recomendações que não têm peso de lei. O único órgão que pode realmente impor resoluções é o Conselho de Segurança, mas como já referi aqui, esse conselho provou ser ineficaz em conflitos importantes envolvendo as grandes potências, o que significa que na prática não está cumprindo na totalidade aquilo que prometeu fazer.